Eu sou o Vitor. Eu sou a Valdete. E eu sou o Lúcio. Sejam bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Hoje, finalmente, com o céu aberto, ensolarado, vamos para um dos destinos mais conhecidos aqui na região de Cancún, que é a Ilha das Mulheres, inclusive com as mulheres das nossas vidas. E vocês vêm com a gente descobrir tudo sobre esse outro destino. Das Mulheres tem que pegar um ferry, afinal uma ilha demora uns 20, 30 minutinhos. Nós escolhemos a empresa da Xcaret. A Xcaret tem vários parques por aqui e a gente escolheu fazer com o ferry, que tem essa opção também, mas existem outras duas empresas que fazem, então você pode cotar aí qual fica mais legal. Agora bora pegar esse ferry que a gente tá até atrasado. O ferry custou 640 por pessoa, tem duas opções se você quiser vir aqui embaixo no ar-condicionado, que foi o que a gente escolheu. É uma boa opção, afinal tá quente lá fora. Também tem como ir lá fora e ir admirando a paisagem. Apesar de que aqui dentro tem ótimas janelonas, dá pra curtir também. Chegamos à Ilha das Mulheres. O trajeto foi rapidinho, bem tranquilo. Tem esse spoiler, olhem essa cor de água. Só 13 quilômetros a distância de Cancún até Isla Mujeres, como eles falam, né, em espanhol. Esse aqui é o terminal marítimo que a gente chega, que a gente desembarca. É uma ilha pequena, são 7 quilômetros aí por 650 metros. A gente vai encontrar uma locomoção para conseguir explorar a ilha, até se a gente aluga um carrinho de golfe, porque eu sei que é o mais tradicional por aqui. Muito barulho, como vocês podem ver, e os carrinhos são aqueles ali que estão passando na rua. Tem o pessoal oferecendo passeios, né, de catamarã, de barco. Meus amigos, agora sim estamos motorizados. Olha o piloto aí, ó. Primeira vez dirigindo carrinho de golfe, é? Não tem seta, você põe o braço pra fora, eu faço meu papel aqui, tem que botar o braço pra fora. E se der muito trabalho, eu peço pros dois lá atrás dar seta pra nós. A gente passou em vários lugares fazendo orçamento pra ver onde é que era mais barato. A média era toda a mesma, então ficava tudo aí na faixa de 500 pesos mexicanos a hora. Pra alugar até 6 da tarde ficava 1.500. A gente alugou por 2 horas porque a gente viu que é o suficiente pra rodar toda a ilha, pra dar toda a volta. Ó, paramos. A impressão que fica é que se você não tá com um carrinho ou com uma moto, você só vai ficar aqui na região norte. A impressão não, é a verdade. É a verdade. Tem até táxis, mas devem cobrar caro. E tem moto e carrinho pra todo lado. Onde você olha... É turista com carrinho de golfe. E dessa vez a gente se inclui facilmente num desses. Primeira parada é na estátua do tubarão-baleia. Isso porque aqui é um ótimo lugar para avistamento desse tipo de tubarão e dá pra nadar com eles. É claro que não é garantido, você paga, vai lá, pode ser que você consiga, pode ser que não. Afinal, eles são animais selvagens, soltos, e pode ser que você consiga encontrar com um deles. E deve ser incrível. Eu amaria ter essa experiência, mas não vai ser dessa vez ainda. Aqui nessa área a gente começa a passar pelos beach clubs, que é como a galera gosta de ficar, porque tem ali cadeira inclusa, tem comidinha, tem bebidinha. É claro que tem um custo um pouco mais elevado também, mas é legal se você quiser curtir o dia. São vários que tem aqui indo em direção ao sul. Lá no norte as praias, a maior parte delas são gratuitas. A gente deixou pra ir lá quando a gente retornar, então vamos fazer essa volta, conhecer. Depois a gente fica lá de boa. Mas se você quiser ficar no beach club, aqui na zona sul você encontra vários. Es un parque todo incluido. Sí. Tenemos lo que es la barra libre, tenemos comida buffet igual incluida, actividades como snorkel, kayaks, tirolesa, piscina infinita. Ah, bueno, ¿y cuánto vale? El paquete regular lo tenemos en $69 y Ok. el paquete VIP en $89. Las diferencias son el área VIP, jacuzzi, piscina privada, Ah, bueno. tienes 2 restaurantes y tu tirolesa es de manera ilimitada. Seguindo um pouquinho ali do parque, já tem um mirador. Então dá pra parar, tirar umas fotos. Lá dava também, mas aqui tá ainda mais bonito. E aí, o Mar do Caribe tá deixando a desejar, meus sogros, ou tá top? A gente já conhecia uma parte, mas aqui tá muito bom. Tá, hoje o solzinho tá ajudando. Nossa, também, né? Muito.
parada aqui da ilha é a Punta Sur, que é o extremo sul dela. Aqui tem uma estátua que é o que dá o nome à ilha, a Ilha das Mulheres. É uma estátua à deusa Ixchel, eu acho que é assim que fala, uma deusa maia que é uma divindade aí dedicada à lua e à feminilidade. Então eles falavam que os maias, as mulheres maias, vinham muito pra cá pra buscar a fertilidade. Vinham até aqui pra tentar aí engravidar e ter os seus filhos, e por isso que ficou com esse nome. Quando os espanhóis chegaram aqui, tinham estátuas dedicadas a essa deusa, e por isso ficou esse nome de Isla Mujeres ou Ilha das Mulheres. É um atrativo não só pra ver, mas pra tirar as fotos, né? A galera vem aqui, faz fila. Já até tiramos a fotinho aqui com a deusa Ixchel. Tem que chegar aqui atento, porque ela tem vários sinais. Primeiro que o peixe que ela segura na mão significa abundância. A cobra na cabeça dela é um significado de sabedoria. Já o colar tem um outro significado, esse eu não entendi. A gente perguntou pro guia, ele deu uma ajudada ali pra gente, mas essa parte eu não entendi. Essa aqui não é a estátua original, tá? A original, ela teve uma tormenta aqui muito forte, ela quebrou, e aí eles estão restaurando ela pra depois colocá-la aqui no lugar. Ela é ainda maior, bem bonita. Essa aqui é uma feita para suprir aí a falta da outra enquanto ela está sendo reformada, mas ela vai voltar. Mas eu espero que dê certo, porque eu e Vitor tiramos uma foto com ela encostando na abundância, no peixe, né? E tiramos uma foto também encostando nos seios dela. Ela está com os seios à mostra, e isso não é à toa, ela é a deusa da fertilidade. Lenda é que as mulheres vinham aqui e encostavam no seio dela. Se você encostava no seio esquerdo, se eu não estou enganada, você vai ter um menino. Se você encostar no seio direito, você vai ter uma menina. E se você encostar nos dois, você vai ter gêmeos. A gente não tinha entendido bem essa parte, eu fui entender só depois, e a gente encostou nos dois. Ou seja, talvez venham gêmeos por aí, mas no futuro, porque ainda tem viagens pra gente fazer antes disso acontecer. Mas já fiquem sabendo que quando vocês vierem aqui e forem tirar a fotinho tradicional de vocês, já saibam que seio que vocês querem tocar, o que vocês não querem tocar. Fora a deusa que tá ali pra tirar as fotos, tem também um mercadinho com coisinhas pra comprar, e tem uma belíssima vista do mar e um letreiro. Tava contando aqui pro pessoal que a gente, sem saber, encaminhou gêmeos aqui. Será que vem? Aqui tem um letreiro então de Punta Sur. Temos uma iguana, o pessoal tira bastante foto, e aí tem a vista panorâmica muito top. Toda essa parte que a gente acessou e mostrou até agora é gratuita. Aqui tem uma cabine que a gente paga 100 pesos mexicanos para acessar esse outro lado, que tem várias estátuas, tem vários atrativos, não tantos na verdade, você pode ver que não é muito, mas é bem legal, é uma parte bem conhecida aqui da Ilha das Mulheres, porque aqui justamente tem acesso às ruínas de quando os maias estavam nessa ilha, que é bem naquela pontinha, não dá para ver muito bem, mas bem naquele canto. É legal, com certeza vale a pena ir pra cá. O ponto é que a gente tá um pouco atrasado, a gente tem que entregar aqui no máximo 30 minutos o nosso carrinho de golfe, então se a gente for entrar, ir até lá andando, até voltar, provavelmente a gente vai ter que pagar uma hora extra e fica carinho, mas vamos começando a retornar, mas vale muito a pena, tá? Porque é um lugar muito bonito, muito calmo, a gente achou que seria até mais difícil de acessar, mas com o carrinho chega super tranquilo. Olha quem cruzou o caminho aqui, quase que eu passei em cima sem perceber. Tá vindo nessa direção uma iguaninha. São as donas da área, até que tem uma iguana maior ali na frente que a gente mostrou. Maravilhosa. Estamos retornando aí pro lado norte da ilha para devolver o carrinho. Estamos até um pouco atrasados, mas vai dar tudo certo, vai dar o tempo certinho. E nesse lado mais leste, mais oriental da ilha, digamos assim, o lado direito dela, não voltado lá pro continente, é onde estão as residências. Então são vários prédios, casas, mansões, que me parece bem gostoso, inclusive, hein? Passar um final de semana numa casa dessas, um Airbnbzinha. Uma vista dessa aqui. Olhem isso! Nossa senhora, acordar aqui deve ser uma delícia! Carrinho de golfe entregue. Deixamos meus pais lá na Praia Norte e agora a gente vai caminhando até lá. Dá uns 20, 30 minutos, mas foi mais fácil para eles não terem caminhado tudo isso com a gente. Aqui a gente vai entregar de volta o papel que a gente recebeu para receber a minha CNH de volta, né? A gente teve que deixar o documento aqui, então precisa ter documento de habilitação para dirigir. Não acho que é várzea o negócio, não. Precisa e ele fica aqui, então não tem polícia ele fiscalizando, mas você precisa deixar e precisa ter mais de 18 anos para dirigir também. Aqui um mapa para vocês entenderem, a gente chegou por aqui pelo porto, onde é o centro principal, descemos tudo isso para chegar à Punta Sur, que é a parte mais importante, que dá o nome à ilha, e depois retornamos tudo de novo.
Vamos por um lado, voltamos pelo outro, então completamos a volta. Recomendo, se puder, pegar mais de 2 horas. Hoje o dia todo tava, acho que 1.500, e o que a gente pegou foi de 1.000. Então é que a gente achou que 2 horas era o suficiente, mas fica mais tranquilo, né, com o tempo, não fica tão corrido, e conseguiria entrar lá na parte das ruínas, mas tudo certo, deu pra curtir. Agora vamos pra praia, né? Agora vamos pra praia. Estamos aqui no Caribe, agora deu de passear, de coisa histórica. Dirigi, porque eu dirigi pra Praia del Carmen, aí eu voltei, aí dirigi pra Chichen Itza, aí eu voltei. Aí eu vim aqui, não, hoje é mais tranquilo o passeio, aí, adivinha, tem que dirigir carro de golfe. Meu Deus, tá difícil. Agora vocês perguntem pra ele se ele cedeu o carrinho de golfe pra alguém. Queria dirigir o tempo inteiro, esse safado. Pra quem acha que a gente não ia fazer nenhum esporte radical aqui na ilha, tivemos que dar uma bela de uma corrida. O coração tá em dia? O drone deu um trabalhinho, porque tem aeroporto aqui. Quando tem aeroporto muito perto, tem um aviso automático de que o pouso vai ser em 100 segundos, tal, que tem um limite para você ficar com o drone no alto. E quando deu 100 segundos, eu falei, ah, beleza, vou fazer mais um take aqui. Aí faltava 40 segundos e comecei a voltar. Aí eu me perdi nas ruas. Aí eu pousei ele numa calçada, aí o pessoal da rua foi falando, não, é pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Aí eu cheguei lá, tava ali tranquilo. Salva! As imagens ficam com vocês. Solzão de rachar e a gente caminhando pela Peatonal, onde se encontram os principais, na verdade a grande maioria dos restaurantes por aqui. Acho que a vida noturna deve ser bem agitada também, né? Deve ser uma delícia, porque tem as luzinhas coloridas, acho que deve ser bem legal passar uma noite aqui, vale a pena, deve valer pelo menos, é o que aparenta. Ó, até os preços, happy hour, 2 por 200 margueritas. A gente não tá num horário de happy hour ainda, mas já fica a informação. Aqui tem até um Six, tem vários desses no México em geral. E aqui alguns preços também de bebidas, né, de cervejas nesse caso. Sempre tem algumas tendinhas, tem Oxxo, tem 7-Eleven. Esses são lugares que tem muitos, mas aqui também tem mercados com uma estrutura um pouco maior. Então às vezes, não consegui trazer nada a tempo, não se desespere, não venha correndo em um restaurante pagando caro, e sim vá, pelo menos para fazer um lanchinho nesses mercados, nessas mercearias, e depois você, para almoçar mesmo, escolhe um restaurante que caiba no seu bolso e que você sinta que a comida vai estar boa. Chegou a tão esperada hora de entrarmos na água e olha o tanto de gente que tem aqui. Lotado. É muita gente, mas é porque a água é boa. E porque essa aqui é a principal praia aqui da Ilha das Mulheres, é a Praia Norte. A gente está no extremo norte, máximo possível. E essa aqui é uma das praias públicas, então o pessoal vem pra cá, tem bastante restaurantes, você paga ali pelo consumo e aí pode ficar nas cadeiras e passar o dia se quiser. E é isso que a galera tá fazendo, ainda mais que hoje é um domingão, né? O lugar que a gente parou ali, o cara falou que tem que consumir no mínimo 350 pesos por pessoa para poder usar a estrutura de cadeira e tal. A gente falou, vamos sentar no chão aqui mesmo, deixamos as coisas. O pai e a mãe estão ali, daqui a pouco eles vêm também, a gente vai se revezando. Mas agora bora entrar e refrescar um pouco, que dá pra sentir que a água tá boa. Uma paletinha aqui, ó, 30 pesos cada uma. Brinde, um brinde. Para pela praticidade, a gente lá pela orla da Praia Norte, a gente veio dando toda a volta, indo nessa direção, de volta ao porto, para daqui a pouco a gente retornar, mas curioso que conecta as praias. Uma se chama Praia Norte, a gente joguei o acesso era somente pelo centro ali onde a gente foi, mas não, é uma costa toda. Curioso não, é meio que padrão de praias, mas como tudo aqui é meio que praia privada e tudo mais, a gente achou que seria igual. Hora de dar tchau para as praias. Pode ver que tem uma faixa de areia bem maior,
ambiente aqui dá pra curtir bastante, tem pessoal reunido aqui, galera jogando vôlei, tá excelente também. E é muito bom, hein? Maravilhoso. Vale muito a pena vir pra cá. A gente ainda tava na dúvida se a gente viria ou não. Foi uma programação bem legal, um pouco diferente da de Cozumel, por exemplo. O clima ajudou, lá tava totalmente fechado, então tivemos esse privilégio de ter um dia muito bonito. E assim, se você vier pra região aqui de Cancún na época de sargaço, de algas, a gente aconselha que vocês até durmam aqui em Isla, porque as praias estavam muito bonitas, não tinha quase nada de alga, mais limpinho o mar do que comparado ali com Cancún. E agora vamos voltando pra cá nesse bate-volta, mais um bate-volta na região de Cancún, a Ilha das Mulheres. De volta ao porto da Xcaret, de onde saiu o nosso ferry. Cansados, viemos dando uma cochiladinha ali na volta. Eu dei uma dormida gostosa, tá? Tava bem legal. Esse retorno bem tranquilo, não balançou muito. Pra variar, né, a gente desembarca numa parte de souvenirs, né, muito comercial. Nosso boleto, ele não dava direito a estacionamento, a gente vai pagar agora, custou 15 pesos mexicanos por hora, vai dar uns 100 e pouco, alguma coisa assim. 100 pesos, eu calculei já. E também dava acesso à torre, mas a torre justamente hoje está em manutenção, então não vamos conseguir subir. Você tem 6 dias para usar esse bilhete, então não tem problema se você não quiser vir no mesmo dia, chegou corrido, vai sair corrido, não tem problema, você tem 6 dias para usar. Nesse momento a gente vai se despedindo e finalizando mais um vídeo no canal Um Destino por Vez. Esperamos que vocês tenham gostado dessa ilha paradisíaca, a ilha da deusa feminina do mundo maia, foi muito legal, foi gostoso, a gente aproveitou bastante o dia, tava bonito também. Então foi de muito proveito. Comentem aqui o que vocês acharam da ilha. Se inscrevam no canal porque ainda tem mais vídeo, tem mais destinos. E ajuda muito a gente, né, fortalecendo o canal. Sempre que vocês comentam, que curtem os vídeos, vocês se inscreverem quer dizer que está sendo de grande valor para nós, né? E para vocês acompanhar esse conteúdo e que vem mais por aí, certamente. Além do mais, a gente vai deixar aqui na descrição alguns links que vão ajudar vocês nas suas próximas viagens. Não deixem de dar uma olhadinha depois. Sempre tem alguma coisa boa que a gente vai deixar pra vocês. Sempre vai atualizando também e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.